cedo, ainda está fraco à tarde. Meus irmãos, nós vamos a mais um pouquinho em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amado Criador, nós temos a oportunidade de mais uma vez relembrar, fazer isto em memória do Senhor. Aquilo que o Senhor fez por nós, morreu por nós. O Senhor ensinou através do apóstolo São Paulo que é para nós fazermos isto todas as vezes, lembrando no Senhor, lembrando da sua morte, do seu sofrimento. E aqui estamos mais uma vez para isto, e pela primeira vez ministrar a ceia aos irmãos aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Sabe de quem o tens recebido? As pessoas não têm pensado bem nisso. Elas aprendem de qualquer pessoa. Qualquer um que fala, elas estão aprendendo. Pois eles aprenderam até com o Papa sobre as três pessoas na divindade. E muitos da mensagem, eles não têm examinado para ver com quem eu estou aprendendo. A gente que vai aprender tem que ter segurança com quem a gente está aprendendo. Vamos rapidamente, começando lá por homens ungidos de Deus. Josué, você sabe que ele sabia de quem ele tinha aprendido. Estava certo que ele podia sair e pregar o que Moisés tinha pregado. Ele sabia, estou aprendendo e aprendi de um profeta. Interessante que ele deu sequência ao ministério de um profeta e antes era apenas um obediente, observador, obediente, praticante, sem ter nenhum título sobre si. Os títulos não valem a pena. Irmão Branda diz que quem colocou isso foi os homens. Pastor fulano de tal, evangelista fulano de tal, profeta fulano de tal.
Ele diz, na Bíblia eles eram chamados de Pedro, Paulo, João. Eles não eram conhecidos por certos títulos e que foram colocados. Mas nós respeitamos isso também. O irmão Brana ensinou isso para nós. A gente tem que respeitar as pessoas quando elas têm um título. Precisa respeitar. Mas você que pode estar atrás de um título, deveria saber que você e eu, nós somos chamados de irmão. Eu sou o irmão Osmar. Certo? Então, como perguntaram para o irmão Brana, como você quer que nós te chamemos? Reverendo? Profeta? Diz, não, chama-me de irmão. Agora, isso foi um profeta. Tem gente que está atrás de título, mas nós estamos atrás de irmão, certo? Poder manter uma relação espiritual, consanguínea e espiritual. Irmãos, irmãos da mesma fé, irmãos da mesma linhagem. Então, Josué sabia de quem ele tinha aprendido. Moisés sabia também de quem ele tinha aprendido direto com Deus. E agora Josué aprendeu de Moisés. E a gente vem para o Novo Testamento. Pedro sabia de quem ele tinha aprendido. Quem pertencesse ao ministério de Pedro, ele sabia com segurança. Esse homem andou com Jesus. E esse homem tem chave. Ele pode não ter grandes títulos, ele teve falha, teve fraqueza. Mas eu não estou olhando muito para a fraqueza dele, não, nem para a falha dele. Estou olhando porque ele tem uma chave que ninguém tem. Os outros homens ali que andaram com Jesus não tiveram fraqueza. E Jesus pegou um homem que teve fraqueza e deu a chave para ele do reino dos céus. Talvez fosse eu falando, não vou te dar a chave, não, rapaz. Eu pensei em te dar a chave, mas você... Mas por quê? Porque eu não conheço. Agora ele conhecia Pedro. E ele deu a chave para Pedro e não importava o que Pedro ia fazer de errado, de falho, contra ele próprio, ele não arrependeu de dar as chaves para ele. Então Pedro sabia de quem ele tinha recebido. Eu queria mais falar nisso, não tanto aprendido, mas recebido. Certo? Sabe de quem o tens recebido? Recebido como Paulo sabia, com segurança, quando ele ia ministrar a ceia aos irmãos em Corinto, ele sabia de quem ele tinha recebido. Porque eu recebi do Senhor. Então, quem seguisse esses homens estava sossegado. Olha, de quem esses homens receberam. Agora, você toma os pregadores que colocam mulheres no púlpito, eu te pergunto, eles receberam do Senhor para colocar as mulheres no púlpito? Não. Paulo recebeu do Senhor e diz, fica calada. Certo? Ele recebeu do Senhor. Agora, esses pregadores que põem as mulheres nos púlpitos, eles não receberam do Senhor. Isso é da igreja deles, isso é doutrina deles, é pensamento deles. E o povo tem segurança. Quantas milhares de pessoas estão nessas denominações seguras? E de quem eles receberam? Não foi do apóstolo Paulo, não foi de Pedro, não foi de Jesus. Certo? São coisas que eles receberam dos homens. De quem eles receberam? A Trindade. Não foi Jesus que falou para os discípulos, eu e o Pai somos dois. Aí você sabe que aí vai cair o Espírito Santo e nós vamos inteirar três. Ele não falou isso. Mas eles estão crendo que Deus é três. Mas Jesus disse diferente, eu e o Pai somos um. E aí eu sei de quem eu tenho aprendido também. Você sabe de quem tem aprendido, de quem tem recebido
a mensagem. Então, quando você sabe de onde ela vem, isso te dá descanso. Se ele soubesse que a doutrina da Trindade veio de Roma, veio do Papa São Damaso, acho que eles deveriam lembrar disso. Eles são estudiosos, porque nós não estudamos para ser um ministro, um reverendo. Nós não estudamos, e eles estudaram, eles formaram para ser reverendos. Eles aprenderam e eles receberam de alguém. E eles deveriam saber que essa doutrina, os apóstolos não deixaram para eles. Eles não podem dizer, eu aprendi com Pedro, que falou que são dois. Eu aprendi com Paulo também. Não, eles não aprenderam com Paulo, com Pedro. Até o batismo, falando do Pai, Filho e Espírito Santo, com quem eles aprenderam? Aí eles estão firmes, fortes. Eles dizem, eu aprendi com Jesus. Viu? Eu aprendi com Jesus. Mateus escreveu. E eu aprendi com Jesus. Mas ele não aprendeu certo. Se ele tivesse aprendido certo, ele tinha aprendido com Pedro. Mas por que? Que diferença tem? É porque quem ia revelar isso não era Jesus. Jesus já não tinha chave para revelar o reino do céu mais. Ele tinha tomado aquelas chaves e dadas para Pedro. É você que vai mostrar para o povo o reino dos céus. Não é Jesus. É difícil para o povo entender isso. Não é Jesus. Jesus falou que era Pedro. Eu te dou a chave do reino do céu. Olha, para quem você abrir está aberto, para quem você fechar está fechado. Aí eles fazem uns grandes ditados aí de Pedro, né? Fechando a porta do céu. Mas Pedro está fechando a porta do céu para eles através da Escritura. Eles não têm aprendido com Pedro, então está fechado. Vocês não vão entrar no reino dos céus, porque a chave não está com Jesus. Se você quer ressuscitar, a chave não está com Pedro. Não é? Você sabe que a chave está com Jesus. Quando Jesus deu, aprendemos com o irmão Branco, tem um profeta, é uma bênção. Quando Jesus deu as chaves do reino dos céus para Pedro, logo ele morreu, ressuscitou, e aí me aparece com a chave da morte e do inferno. Ele não precisava da chave do reino do céu, porque ele já tinha pregado, e agora os discípulos é que faria aquela chamada de gente para o reino dos céus, e tinha que começar com aquele pregador especial, inculto, indouto. É você que vai fazer isso. Você não precisa ser estudado para fazer isso. Você tem que ser chamado, ungido, receber chaves do reino dos céus para fazer isso. Então, se a gente escuta a mensagem de Pedro, eu sou satisfeito. Eu prefiro escutar a mensagem de São Pedro, que falhou, que disse que não conheceu Jesus. Eu prefiro, porque Jesus depois foi atrás dele. Jesus foi em busca dele. Eu prefiro ficar com Pedro do que ficar com as assembleias, do que ficar com o povo pentecostal. Eu prefiro ficar com Pedro. Pedro tem chave do reino do céu. A Assembleia não tem. Os pentecostais não têm. Todos os demais ramais não têm. Não é falando mal deles, não. Eles deveriam saber que eles deveriam ir também atrás de quem tem chave. Eles deveriam ir lá em Pedro. Esse homem tem chave. Ele falhou, mas ele tem chave. Não adianta falar mal dele. Você fala mal dele, mas você não tem chave. E ele falhou, mas ele tem chave. Você não falhou, mas você não pode abrir para ninguém. Ele falhou, mas pode abrir e fechar para quem ele quiser. Por que as pessoas não olham para isso? Essas são coisas simples que a gente vê. Por isso a gente tem segurança no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo,
Porque nós sabemos de quem nós temos recebido. Certo? Pedro recebeu do Senhor Jesus. No dia de Pentecostes, aquilo foi selado pelo Espírito Santo. E Pedro, então, deu para o povo o que ele tinha recebido. A chave estava ali. Meu irmão, não perca tempo de ser de uma igreja. A igreja não tem chave. A igreja é falida. Os pastores não têm chave. Se eu quiser levar alguém para o reino do céu, eu tenho que pegar a chave de Pedro. Eu não posso fazer uma chave para mim. Jesus deu a chave do reino dos céus para Pedro. Então, se eu quero ganhar alguém para o reino dos céus, eu tenho que ir lá onde Pedro pregou e ver. Olha, eu vou pregar o que esse homem pregou, porque esse homem tem chave. Ele abre e ele fecha. Então eu quero saber, ter segurança de quem eu tenho recebido uma mensagem. Vocês estão aqui e escutam a mensagem pela internet, vocês devem saber de quem essa pessoa tem recebido. Vocês não iam perder tempo. Porque nós cremos. A gente tem que passar por Pedro, por Paulo e ver toda esta riqueza. Paulo passou para Timóteo isso. Certo? Deixa eu ler pelo menos esse versículo, para depois nós já ir logo para nós, né? Porque Paulo tinha esta orientação para dar. Tu, porém, falando a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Certo? Você tem que saber de quem você aprendeu. Então Timóteo sabia. Paulo não falou, você sabe que você aprendeu de mim. Paulo deixou assim, sabendo de quem o tens aprendido. Então Timóteo sabia, eu aprendi com Paulo. Vou pregar o que eu aprendi com Paulo. Isto me dá segurança. Dá segurança para todos nós na mensagem que nós estamos crendo hoje, porque nós sabemos de quem nós temos aprendido. Você sabe que foi Jesus que falou que o Filho do Homem viria. Foi ele mesmo. Então, quando eu creio nessa mensagem, eu estou tão seguro porque eu sei de quem eu tenho aprendido. Quando Jesus falou há 2000 anos atrás, e esse homem apareceu na América do Norte, e eu não vivi na América do Norte, nós vivemos na América do Sul, e quando a mensagem chegou aqui, nós identificamos. A mensagem estava lá, eles não identificaram a mensagem. Eles não identificaram o mensageiro. Deus estava ali revelando o ministério do Filho do Homem. E Jesus falou, o Filho do Homem virá nos dias idênticos aos dias de Noé, de Ló. E eles não perceberam isto. Então esse povo toma a mensagem do profeta, mas eles nem sabem de quem eles têm recebido. Se eles soubessem o que foi o profeta, que se você tomar a palavra de alguém, mas não sabe quem é esse alguém, você tem que saber. Timóteo sabia quem era Paulo. Pedro sabia quem era Jesus. Josué sabia quem era Moisés. Até chegar em nós. Porque nós estamos aqui. Porque nós aprendemos. Então, a minha palestra aqui é curta. Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo, página 2. O Apocalipse é o único livro escrito pelo próprio Senhor Jesus, através de um escriba. Certo? E o Mombrana diz, o único livro escrito por Jesus. Está aqui na página 2, a revelação de Jesus Cristo. O que eu quero te alegrar é que
ainda que nós não estejamos em outros livros, nós estamos num livro que o próprio Senhor Jesus escreveu. Isso deveria nos satisfazer. Olha o livro que você está, Apocalipse. E quem escreveu? Jesus Cristo. E quem falou do sétimo anjo? Jesus Cristo. E quem falou de João? Jesus Cristo. Você tem que saber de quem você tem recebido. Sabe por que eu prego isso? Porque eu recebi de William Branham. William Branham recebeu de Jesus Cristo. E você está recebendo o que eu estou pregando porque você sabe que eu recebi de William Branham. Aí você vem e recebe o que eu estou pregando. Isto é a misericórdia de Deus. Estamos dentro de um livro quietinho. A revelação de Jesus Cristo. Estamos dentro do Apocalipse, tirando o véu. Mas se Deus não tirou o véu para eles? Deus tirou o véu para você. O Apocalipse é tirando o véu. Mas quando foi que foi tirado o véu? Nos dias da voz do sétimo anjo. Aí o véu foi tirado do Apocalipse. Agora ele é revelado. E você está ali dentro. Então quando eu leio ali, muito obrigado, Senhor. Eu sei onde eu estou. Eu sei de quem eu tenho recebido. Você sabe de quem você tem recebido. Deixa os outros falar. Você vai importar com as críticas? Não, você sabe. Saber é ter uma segurança, certeza. Eu sei de quem meu pastor recebeu esta mensagem. Como que vocês ficam sozinhos? Porque eu sei de quem meu pastor recebeu esta mensagem. E por que a gente não tem que preocupar? Porque a gente sabe que vocês gostam de receber a mensagem da pessoa certa. Não adianta receber a mensagem só porque o fulano é um pastor, é um pregador e tem milhares de membros. Não, isso não adianta. Eu quero ver você receber a mensagem de Pedro que não tinha nada. Você estudou aonde, Pedro? Lugar nenhum. Agora tem uma coisa, meu mestre foi Jesus Cristo. Andei com ele, me envergonho das minhas falhas, quando eu disse que eu não conhecia ele. Mas ele tinha um propósito nisso, de alertar o povo do mundo inteiro, de que eu não fiz por maldade, mas que eles também fazem de vez em quando, e farão de vez em quando isto. Mas se eles são eleitos, eles sabem de onde eles vieram, de quem eles receberam esta mensagem. E ainda que eu fugisse dele como eu fugi e me escondi, ele foi e me buscou. Ele não me buscou porque eu era bom, ele me buscou porque eu tinha falhado, ele me buscou porque eu era dele. Não importa se você falhou, ele te buscou. Pensa nisso. Eu não quero apenas te dar uma mensagem para te confortar, para você ficar conosco aqui, não. Mas essa é a verdade. Esta é a verdade. Se você tem praticado coisas desagradáveis aos olhos de Deus e ainda tem esta oportunidade de ouvir a mensagem hoje e saber de quem você está aprendendo, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito por você. Eu agradeço a Deus porque Ele tem feito por mim. Quando vocês falam o que falam deste ministério, eu fico satisfeito e eu penso, meu Deus, mas não faço nada. O que eu fiz? Nada. Cada um gosta de falar, irmãos, eu fui para o monte. É só se for para aquele prato alto. Tem gente que gosta. Irmãos, eu orei, jejuei. Não, eu não fiz nada.
Eu não fiz nada para saber isso. Por que eu quero grandeza? Eu não fiz nada. Ah, mas eu estudei para saber. Não, eu estudei porque eu tinha que estudar. Eu sou um pastor. Somos obreiros, pregadores. Estudamos por estudar e com isso foi abrindo a mente. E com isso a chave foi chegando também. Você sabe que ninguém tem a chave de Apocalipse. A chave do reino do céu foi dada para Pedro. Mas a chave do Apocalipse ninguém tem. Deus deu só para um homem. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Não adianta você procurar o grande homem, Billy Graham, que já partiu. Mas foi um grande homem evangelista de Deus. O grande Telly Osborne, Oral Roberts, grandes homens que já partiram. Não adianta procurar nos grandes. Deus deu a revelação do Apocalipse para o sétimo anjo, William Marion Branham. Só para ele, não deu para mais ninguém. Como Jesus deu a chave só para Pedro. Ele não deu a chave para João. Ele deu a chave só para Pedro. João tinha que pegar a chave com ele, escutar a mensagem dele e pregar aquela mensagem. Mas quando chegou no Apocalipse, Deus deu aquela chave do Apocalipse só para William Branham. Mas ninguém tem essa chave. Se você quiser saber das eras da igreja, pergunte a Branham. Se você quiser saber dos selos, pergunte a Branham. Ah, mas ele já morreu. Mas tem os livros aí, pode perguntar para ele. Vai nos livros que te responde. Se você quer saber da Bíblia quase completa, pergunte a Branham. É o sétimo anjo. Ao abrir o Apocalipse, abriu a Bíblia inteira. Ao abrir os selos, abriu a Bíblia inteira. Trouxe a revelação dos selos, mas trouxe a revelação da semente da serpente antes dos selos. Já pensou bem que poder de Deus manifestado para um homem, abrindo a palavra para ele, como Deus deu em visão para Moisés, para escrever o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Deus deu para Moisés visão, e Moisés foi escrevendo, e falou da serpente, falou do animal mais sagaz. E agora ele pega um homem só, que no final do tempo, William Branham, o sétimo anjo, e abre a palavra para ele. Abre. O cordeiro veio e desatou o livro e deu para William Branham. Para mais ninguém. Se eu quero saber dos selos, eu tenho que procurar as mensagens de William Branham, porque Deus não deu para mim. Deus deu para William Branham. Ele era o sétimo anjo. Deus deu a revelação completa para ele. Ele pregou as 10 mensagens, 10 livros sobre os selos. Então, se eu quero saber, tenho que ir a William Branham. É ele que tem aquilo. Como que o povo é cego, gente? Mas você pensa que William Branham era um grande personagem? Não, eles gostavam de William Branham porque a barriga doía, porque tinha câncer, era cheio de peste. Aí gostava de William Branham. Mas quando William Branham veio com a palavra revelada, que o cordeiro abriu o livro e deu para William Branham, eles não quiseram William Branham, não quiseram o sétimo anjo, porque isso não era para eles, isso era para nós. Nós temos que reconhecer isso. Seja você humilde. Não pense que você é alguma coisa porque você viu. Você viu porque ele te viu. Se ele não tivesse te visto, você não veria esta mensagem. Por isso nós estamos vendo. O nosso trabalho ninguém pode fazer. Mas nós chegamos a um ponto que nós nos colocamos aqui mesmo e não tem jeito. Quem comer o livrinho, prega para nós. Se vocês acham que nós temos pregado errado, e vocês comeram o livrinho,
Prega para nós. Mostra as mensagens de vocês de 20 anos atrás. Se vocês comeram, mostra para nós. Nós queremos ver, mostra. Ele não tem. Isso é o problema deles rejeitar a mensagem, porque eles mentem, eles são filhos do diabo. O diabo foi homicida e mentiroso desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São João 8,44. Jesus falou de vocês, mentirosos. Quando vocês dizem que tem a mensagem, prova para nós. Nós podemos provar que nós temos. Nós temos CDs, nós temos fita de vídeo, nós temos fitinha cassete, para provar para vocês, 20 anos ou mais de pregação, que começamos nesta linha e estamos hoje satisfeitos por saber de quem temos aprendido esta mensagem. Prova para o seu povo que vocês receberam, mentirosos. Prove para eles, diga para eles. Aqui eu vou passar uma fita para vocês, que eu preguei há 20 anos atrás. O Cordeiro saiu do trono. Prova! Prova que você pregou. Agora, vai na internet e coloca lá um novo nome antes do rapto. E você verá que é do ano 2000. Um novo nome antes do rapto. Pregando em mistério, pregando em segredo. Foi isso que a gente fez há 20 anos atrás, porque o povo não estava ainda na altura de ouvir, novo nome é Bran. Mas a gente pregou lá atrás. Prove vocês para o seu povo, se vocês querem dizer que nós estamos errados, explique para o seu povo. Jeová Jireh, parágrafo 100 na terceira parte. Explica para o seu povo qual gentil levou o nome de Deus. Se vocês têm, explica aí mensagem de 20 anos atrás, que vocês têm aquilo que o irmão Brana pregou em Abraão Restaurado 45, que um gentil levaria o seu nome, e HM faz parte desse nome. HM faz parte do nome de Deus. Irmão Brana não mostrou que ele era o homem do novo nome. Ele pregou, HM faz parte do nome de Deus. Logo ele mostrou que o ministério do último dia era Deus encarnado. Então você já harmoniza aquilo. Olha o que ele diz, HM faz parte do nome de Deus. O ministério do último dia era Deus encarnado e era nele. Então o nome de Deus estava nele e era HM. Então não pode ser aquele nome Jesus. Vocês que pregam, diz que prega a terceira etapa, mostra para nós o novo nome. Ah, filho do homem, a palavra, isso não é nome, cego. Já viu alguém chamado filho do homem? Filho do homem é ofício. A palavra, essa palavra tem que ter nome. Jesus era a palavra, mas Jesus era o nome. Jesus era o filho do homem, mas o nome era Jesus. Agora no final, Deus é o filho do homem, William Brana, mas o William Brana é o nome. Esse é o nome da manifestação de Deus nesse último dia. Você sabe de quem você aprendeu. Eles querem interpretar. Uma carta ao irmão Liveio, parágrafo 22 a 29, deixar isso tudo para você. Eles querem interpretar. Aquilo não precisa de interpretação. Irmão Brando diz, irmão Li, você sabe o que significa Bran. Perfeito, perfeição. Não foi eu que inventei, filho. Eu só creio.
Eu não inventei, mas quando eu vi, eu comi. Eu comi aquilo, achei tão bom. Brana é perfeito, perfeição. Comi. E se você for, por isso que você não encontra a luz, porque eu já comi. O livrinho é para ser comido por uma pessoa só. E quando João manifesta, ele come o livrinho. Então, se as pessoas já não estão achando mais nada no livrinho, é porque o livrinho já foi comido por João. Ainda que eles não entendam quem é João, mas João já comeu o livrinho e eles ficaram sem nada. O único que tem o livrinho é João. Isso é Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11. Agora eu quero que vocês entendam que eu não estou falando de mim, estou falando de um ministério, de João. Estou falando desse ministério. Você sabe de quem você recebeu isso. Quando eu prego isso, você quer que eu te leve na mensagem para mostrar para você. Então vocês têm que saber que o que vale é a mensagem. Se eu não tivesse mensagem, vocês não creriam no que eu estou pregando. Se Moisés não tivesse pregado Josué, o povo não ia crer em Josué. Mas por quê? Moisés pregou, Josué andou naquela trilha. Brana pregou, João tem que andar naquela trilha. Não vamos dizer que nós somos consagrados como o irmão Brana. Eu tenho vergonha de alguém olhar para nós e falar: vocês comeram o livrinho? Eu comemos, pai. Não com nada, mas eu comi. Fazer o quê? Eu tenho vergonha. Por quê? Mas eu comi. Eu fico meio esquisito assim, ressabiado. Mas eu comi. O que nós vamos fazer? Não precisamos querer ser alguma coisa. Não, irmão, é uma coisa simples. Quem comeu hoje? Quem comeu? Esse monte de comida tinha hoje. Carne, mato velho. Comeu, né? E aí, comemos o livrinho também. Você já vai do natural, você come no natural e Deus já tinha algo espiritual para você comer. Comer no espiritual é ouvir e aceitar. Hoje nós comemos com a boca, mas o comer a mensagem, o livrinho, é ouvir e aceitar. Aí você come, ele desce para o coração. O livrinho não está mais nem na mão de João. Saiu da mão do anjo forte, passou para a mão do sétimo anjo. João foi, tomou o livrinho da mão do sétimo anjo, comeu e agora acabou. Se você quiser, você tem que procurar esse João e comer com ele. Isso é ouvir a mensagem. É simples isso daqui. Então eu sei de quem eu tenho recebido e você sabe de quem você recebeu. Obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos faz feliz de saber essas coisas, que grandes homens estudados, homens que querem ser alguma coisa, não sabem, Senhor. Mas nós não queremos ser nada, mas nós sabemos, Senhor. Nós comemos esse livrinho, esse povo está aqui porque eles comeram esse livrinho. Tem hora que eles querem dar um livrinho para os outros, mas os outros não sabem nada de livrinho. Então não dá apetite, não dá vontade de comer, porque eles não vê nada no livrinho. Assim como eles não tinham vontade de unir-se ao Senhor, porque o Senhor era sem parecer e sem formosura. E eles não quiseram unir com o Senhor, crer no Senhor, viver sua mensagem. Mas quem viveu, o Senhor o abençoou e deu a chave para um. Sempre o Senhor é assim, dá a chave para um. Logo o Senhor recebeu outras chaves
eu tenho as chaves da morte e do inferno. Senhor, agora, é por isso que nós queremos a chave de Pedro. E depois que nós recebemos a chave de Pedro, nós corremos para Jesus. Agora, Senhor, eu quero a sua chave também. Porque a sua chave Pedro não tem. Eu quero a sua chave da morte e do inferno. E logo nós corremos para o sétimo anjo e dizemos: sétimo anjo, me dê esta chave dos selos, dos trovões, do novo nome, porque nem Jesus tem. Ele diz que não sabia o dia e a hora, mas o sétimo anjo viveu no dia e a hora. E a igreja, representada por João, comeu esta mensagem e sabe o dia e a hora. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos, porque nós sabemos de quem nós temos recebido. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.